O Evangelho de João, Jesus fala algo bem parecido. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículos do 21 até o 24. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, muitas vezes, quando nós olhamos os dois textos, um fala de deserto físico e o outro fala de deserto do pecado. Um fala de pessoas que tiveram seus anos de deserto multiplicado, porque desobedeceram a Deus, desagradaram a Deus. O outro fala que o deserto do pecado já não é mais multiplicado, mas definitivo. Eu pergunto para você: deserto para você é uma escola ou é um destino final? Para muitas pessoas parece que o deserto é um destino final. Para alguns outros parece, e graças a Deus tem sido uma escola. Mas e para você? Deserto é uma escola onde você aprende a servir a Deus, onde você aprende a ser melhor, ou deserto para você é um destino final? Eu não sei se você já teve a oportunidade de encontrar aqueles crentes chamados profeta velho. Você encontra um sujeito na igreja: paz no Senhor, irmão, como está? Estou na prova, irmão. 30 anos depois você encontra ele: paz no Senhor, irmão, como o senhor está? Estou na prova, irmão. 60 anos depois, você já nem está mais na terra, mas a sua geração fala: olha, meu pai e minha mãe falavam daquele crente, ele está ali velhinho naquele lugar, vou lá ver. Aí chega lá: como paz do Senhor, irmão? Hoje, meu filhinho, como é que está o senhor? Continua na prova, meu irmão. 60 anos de crente e o sujeito continua no deserto, num barraco, não tem ninguém que cuida dele, está jogado às traças. 60 anos de crente continua no deserto. Quando nós olhamos o texto de Números, Deus, através de Moisés, disse: olha, talvez vocês levassem 40 dias para chegar à terra prometida. Geograficamente, as pessoas dizem que do Egito a Canaã, onde é Jerusalém hoje, se leva caminhando 11 dias. Mas como estavam com animais, como estavam com crianças, famílias, mudança, então 40 dias seria o suficiente. Mas de repente Moisés manda os espias ver a terra: olha, Senhor, a terra é boa, realmente mana leite e mel, mas lá tem gigantes, nós não podemos possuí-la. Deus olha para ele e diz: já que é assim, para cada 40 dias, para cada dia dos 40 que vocês estiveram lá na terra, vai um ano para vocês. Então, quando nós olhamos que tem pessoas que parece que faz do deserto o seu destino final, a sua moradia, tem gente que está orando há não sei quanto tempo: Deus não me responde, parece que esse deserto meu não tem fim, esse deserto meu parece que é maior do que o de todo mundo. Então Deus fala: já que você tem um deserto cumprido, então vamos encumprigar. Mas, gente, lembra que deserto é algo para que nós possamos aprender, deserto é algo para que nós possamos nos desprender de nós mesmos, dos nossos desejos, dos nossos projetos pessoais que estão fora da cogitação de Deus. Deserto é um lugar de aprendizado, deserto não é lugar de moradia. Deserto não é para você passar a tua vida inteira lá, deserto é um lugar de aprendizado. O que torna o deserto mais longo? O que torna o deserto mais longo? A desobediência e a descrença. Lembra do que Deus fala
para o povo em Deuteronômio capítulo 8, versículos do 1 até o 3. A palavra diz: eu dei mandamentos para vocês. Deixei vocês passar fome, deixei vocês andarem à deriva no deserto, mas também eu sustentei vocês. As suas roupas não envelheceram, o sapato não estragou, os pés não incharam. Eu deixei vocês passar por tudo isso e eu humilhei vocês, que era para saber o que passava no seu coração. E hoje, quando a pessoa passa por uma semana no deserto, ele não quer mais, não quer mais servir a Deus. Então a palavra diz que por que aquelas pessoas passaram por aquilo tudo? Porque desobedeciam e Deus queria provar o que estava no coração deles. Não precisava de 40 anos para Deus provar o que estava no coração daquele povo, mas precisava de menos do que isso. Porém, eles desobedeceram o tempo inteiro. Talvez o teu deserto está se prolongando porque você desobedece a Deus o tempo todo. A palavra nos diz em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, que Deus prova aquele que ele tomou por filho. E muitos não aceitam a correção de Deus, da qual todos os filhos têm estado debaixo dela. E aquele que não aceita a correção de Deus deixou de ser filho, mas se torna bastardo. E a correção, no princípio, não parece algo agradável, mas para a disciplina, Deus toma a pessoa para que ele, sendo disciplinado, faça parte da santidade de Deus. E um monte de gente não quer saber da santidade de Deus. Tem um monte de pessoas que prolongam o seu deserto simplesmente porque gostam de ser desobediente. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 31 e 32, ele diz que quando Deus nos corrige, quando nós não nos corrigimos, não nos policiamos e não nos corrigimos, então Deus, para que nós não venhamos a nos perder, nos corrige. Mas tem um monte de gente que parece que não está nem aí. Ele nem corrige a si mesmo e nem aceita a correção de Deus. Então ele continua caminhando para a perdição. É a desobediência aos ensinamentos do Senhor que torna o deserto da maioria das pessoas mais longo do que deveria. Já pensou se o teu deserto durar a tua vida inteira, chegar lá aos teus 60 anos de crente, alguém vier ter contigo e perguntar para você: como está, irmão? Como está, irmã? Estou na prova. Quantos anos o senhor é crente? 60 anos. Mas o senhor continua na prova? Continua na prova. Por que a maioria das pessoas tem prolongado demasiadamente o seu deserto? Porque elas desobedecem o tempo inteiro, elas não estão de acordo com o ensinamento do Senhor. Lembra do primeiro versículo que nós lemos aqui? Em João 14, 24. A palavra diz que aquele que não ama ao Senhor, não ouve a palavra do Senhor. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, verdadeiramente, a maioria das pessoas que continuam no deserto, continua porque não ama o Senhor. Ah, mas eu amo o Senhor. De boca todo mundo ama. Lembra de João 14, 23. Um versículo antes do que eu acabei de citar. Aquele que me ama, esse guarda a minha palavra. E eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Alguém que tem Cristo e Deus morando em si, pode estar no deserto, gente? E ainda que esteja, permanece lá? E se permanecer, tem algum medo? Tem algum temor? Lembra de Jesus no deserto? Fraco fisicamente. Mas quanto mais ele ficava fraco fisicamente, mais forte espiritualmente ele se tornava. Então muitas pessoas, ainda que estejam fracos fisicamente, mas espiritualmente muito fortes. Mas o que nós vemos hoje na igreja do Senhor, pessoas esbanjando força física, mas anêmico espiritualmente.
Pessoas que estão esbanjando força física, mas espiritualmente está à beira da morte. Ao passo que poucas pessoas nós vemos fraco fisicamente, mas forte espiritualmente. Tem pessoas que estão à beira da morte. Se você for lá, é capaz de ele te dar um conselho. Você está forte, pegando sacos de cimento nas costas, capaz de não ter uma palavra para dar a alguém que está à beira da morte. Enviaram recentemente pela internet, eu não sei se é verdade ou não, mas pareceu muito real. Uma moça sofreu um acidente e ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela falou muito a respeito de pregadores e de crentes que não estão de acordo com a palavra de Deus. E dizendo uma última palavra, aleluia, ela morreu exatamente no lugar onde ela estava caída por ter sofrido um acidente. Então, verdadeiramente, se alguém chegasse ali para confortar aquela mulher, ela não precisava do teu conforto. Porque ela tinha muito mais espiritualidade naquele momento do que a maioria das pessoas que estão fortes fisicamente. Então, o que torna o deserto mais longo é a nossa desobediência aos ensinamentos do Senhor. Ah, mas eu não desobedeço o Senhor não. Mas acaba de sair da igreja e vai falar mal do outro. Eu não desobedeço o Senhor, mas sai da igreja e não vai orar. Eu não desobedeço o Senhor, mas sai da igreja e não vai ler a Bíblia. Não vai ter uma comunhão com Deus. E muitas vezes parece que essa pessoa tem um deserto como destino final. Mesmo no deserto, lembra disso, mesmo no deserto, Deus cuida. Você pode olhar que no deserto Deus alimentou todo Israel com maná. No deserto Deus alimentou Elias, mandou até o corvo levar comida para Elias. E no deserto Deus alimentou todas as pessoas que estavam ali. Mas veja o que Deus fez com Jesus no deserto. Deixou ele 40 dias sem comer. Ele alimentou Jesus não com pão físico, mas ele alimentou Jesus com o Espírito Santo. Aleluia. Pode olhar que no deserto, Deus, mesmo no deserto, Deus continua cuidando. Se você está no deserto, não se preocupa com o alimento físico, não se preocupa com o alimento espiritual. Se você confia em Deus, Ele vai continuar te alimentando, mesmo no deserto. O problema é que a maioria das pessoas, estando no deserto, já não confiam mais em Deus. Estando no deserto, já não dão mais a devida importância ao Senhor. Deuteronômio, no capítulo 2, versículo 7, a palavra vai lembrar que, embora aquele povo estando no deserto, Deus não lhe deixou faltar nada. Mesmo aquele povo estando em um deserto, longe de tudo, mas eles não estavam longe de Deus. Embora Deus não estava longe deles, melhor dizendo, mas em grande parte eles estavam longe de Deus. Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos do Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Mas ainda assim o povo reclamava. Quando nós olhamos para o nosso deserto de hoje, às vezes o deserto de hoje é simplesmente uma ausência provisória de saúde. Às vezes o deserto de hoje é uma ausência provisória de um dinheiro, de um alimento, de um pouco de paz. Às vezes o deserto de hoje é tão pequeno comparado com o deserto daquele povo, e mesmo assim reclamamos de tudo. Não vemos o cuidado de Deus quando nós
olhamos muito para a escassez do deserto, não conseguimos ver muito o cuidado de Deus. E Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz que Deus, ele tem cuidado de nós. Nós devemos entregar nas mãos do Senhor as nossas angústias, devemos entregar nas mãos do Senhor os nossos problemas. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Glória a Deus, aleluia. Mas a maioria das pessoas não consegue mais olhar para o cuidado de Deus. Você acha que você está aqui é pela tua força própria? Você acha que você tem sobrevivido até aqui é porque você é muito inteligente? Você acha que o alimento que chega na tua casa é porque você é mais privilegiado do que outras pessoas? Você acha que você tem vencido todas as doenças que o inimigo tentou colocar sobre a tua vida? É porque você é mais poderoso do que os outros? Não, é porque Deus tem cuidado de você. Aleluia, glória a Deus. O teu deserto não é maior do que o deserto de outras pessoas. Eu não estou aqui tirando mérito que você está tendo por estar passando por algum deserto. Mas eu quero dizer para você que o teu deserto não é maior do que o deserto de muitas pessoas. Você não sabe o tamanho do meu deserto. Você olha para mim, mas você não sabe o tamanho do meu deserto. Eu olho para você, mas eu não sei o tamanho do teu deserto. O que eu sei é que o teu deserto não é maior do que o de muitas pessoas. Mas o que eu sei é que Deus tem cuidado de todos nós. Glória a Deus, glória a Deus. E eu não tenho o deserto como meu destino final. Eu tenho o deserto como escola. Eu não quero que você chegue aos seus 60 anos dizendo, estou na prova. Eu quero que você chegue aos seus 60 anos dizendo, só estou aguardando o Senhor vir me buscar. Oh, aleluia. Tudo que eu vivi bem. Tudo que eu fiz bem porque Deus estava comigo. Então eu não gostaria que você chegasse aos seus 60 anos lamentando do teu deserto. O deserto só é longo para quem não pega nas mãos do Senhor. O deserto ele só é longo para quem não estende a mão para Deus cuidar de você. O deserto ele só é longo na vida daquele que decidiu viver a desobediência. O deserto ele só se torna longo na vida daquele que decidiu abandonar os ensinamentos do Senhor para viver por conta própria. O deserto ele só se torna longo quando nós optamos a não olhar para Deus, olhar para outros deuses. E olha que tem muitos deuses para as pessoas olharem hoje. Mas o bom é que nós temos a palavra do Deus vivo que nos ensina a estarmos o tempo inteiro olhando para o único Deus. Deus sempre tem sua mão estendida para os que lhe procuram. Lembra disso? A mão do Senhor não está encolhida. Não está isso escrito em Isaías 59. E nem surdo o seu ouvido. Então a mão do Senhor ela não está encolhida. Mas o que nos distancia de Deus? Os nossos pecados, a nossa desobediência, o deserto do pecado. Isso nos distancia de Deus. Isso prolonga o nosso deserto. E mesmo no deserto, mesmo debaixo de desobediência, lembra que Deus tem cuidado de nós. Amém. Para que nós possamos acordar. E acordando, nós possamos enxergar que Deus existe. E que Ele está com a sua mão estendida para que nós possamos estar com Ele. Outro grande perigo de estar no deserto é a nossa adoração. Gente, a adoração é algo muito sério. E quando as pessoas elas estão no deserto, sentindo o calor do deserto, a falta de conforto do deserto, a tendência é ter uma adoração medíocre. Toma cuidado com a tua adoração quando você está no deserto. Você já viu uma pessoa chegar na igreja, triste, abatida? Você já viu ela prestar uma boa adoração?
O sujeito que chega na igreja com a tromba comprida, estou na prova, irmão. Você acha que ele vai conseguir prestar uma boa adoração? Lembra que eu disse para você aqui no início? Esquece as preocupações. Esquece que você tem problemas. Esquece tudo que tem roubado o teu tempo com Deus e presta uma boa adoração ao Senhor. Talvez porque você tem dado muita atenção ao teu deserto, você não tem dado uma adoração à altura que Deus precisa. Então, cuidado com a sua adoração quando você estiver no deserto. Lembra de Amós, capítulo 5? Deus rejeitou a adoração daquele povo, porque eles estavam no deserto, sofrendo as dificuldades do deserto. Se você pode, vai comigo até o livro de Amós, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Aquele povo, ele estava prestando adoração a Deus, mas ao mesmo tempo prestando adoração aos deuses. Uma adoração mista. Toma cuidado para que você não esteja fazendo isso. Muitas vezes o nosso deserto, nós prestamos uma adoração frágil a Deus e corremos o risco de prestar uma adoração a qualquer outro tipo de coisa. Quantas pessoas que às vezes estão no deserto, em vez de dar a mão ao Senhor, dá a mão a qualquer outra coisa. Faz uma adoração mediana, uma adoração medíocre, e corre para os braços de um outro Deus, seja de dinheiro, de um amigo, seja de qualquer coisa. Em vez de prestar uma adoração perfeita a Deus, presta uma adoração mista. Amós capítulo 5, versículo 21. Aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho prazer. E ainda me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares. Não me agrado deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me vós sacrifícios de ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes a Sicute vosso rei, e Quium vossa imagem, e a vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus estava dizendo, olha, vocês até fazem festas, ajuntam, oferecem holocaustos, sacrifícios, cantam a mim, mas ao mesmo tempo vão lá e fazem festa e adoram e prestam sacrifício e prestam honra e prestam louvor aos deuses das terras onde vocês vão. Gente, toma cuidado com a tua adoração quando você estiver no deserto. Nós temos visto nos últimos tempos, nessa cidade, neste país, nós temos visto pessoas fazer grandes ajuntamentos, mas não é para adorar a Deus. É uma adoração mista. Shows. Nós temos visto os shows, mas não é para adorar a Deus. Nós temos visto pessoas subirem. Glória a Deus. Nós temos visto pessoas
Nós temos visto pessoas subir nos palcos, nos altares, mas não é para adorar a Deus, é para serem adoradas. Nós temos visto pessoas subirem nos palcos, nos altares da vida, mas não é para adorar o Deus vivo, é para adorar o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Nós temos visto pessoas se esforçarem para fazer grandes assembleias solenes e com seus muitos instrumentos fazerem grandes movimentos, mas não é para adorarem a Deus. Em alguns casos é para serem adorados, em outros casos é para adorar o Deus do dinheiro. E Deus disse: vocês estão me oferecendo uma adoração mista. Quando nós estamos no deserto, nós corremos esse risco. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não servem ao Deus vivo, que estão ali para te oferecer oportunidade para adorar com eles. Não ao Senhor dos Exércitos, mas para adorar um Deus qualquer. Tome cuidado quando você estiver no deserto. Tome cuidado com a tua adoração. Tome cuidado para que você não adore, não ao Deus vivo, mas a um Deus qualquer. Você vê que essas pessoas aqui ofereceram sacrifício a Deus no deserto por 40 anos. Mas ao mesmo tempo eles estavam oferecendo adoração aos deuses daquela terra. Então nós vemos hoje pessoas reunindo em grandes movimentos, dizendo que estão oferecendo adoração ao Deus vivo. Mas na realidade o Deus vivo não está recebendo essa adoração. E você pode olhar que muitas pessoas que estão no deserto vão prestar essas adorações. E outras pessoas que não estão no deserto, mas servindo a outros deuses, te dá a oportunidade para você cair nessa. E a maioria das pessoas estão caindo nisso. Você vê que o povo de Israel tinha todo motivo para adorar o Deus vivo. Mas naquela terra tinha muitas pessoas que adoravam outros deuses. E por que eles, tendo todo motivo para adorar ao Deus vivo, adoravam outros deuses? Porque estavam no deserto. E parece que eles estavam fazendo do deserto o seu destino final. É o que eu espero que você não faça do deserto o teu destino final. Se você está no deserto, use-o apenas como escola, como aprendizagem, não como destino final. De forma nenhuma use o teu deserto como destino final. Lembra de João capítulo 12, versículos 42 e 43. Aquelas pessoas que estavam ali, debaixo da ordem dos religiosos, nas sinagogas, e com medo de ser expulso das sinagogas, não adoraram a Jesus. E Jesus disse: eles adoraram mais, amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Era um deserto para o povo, mas não era um deserto para os religiosos, porque eles comiam e bebiam às custas daquelas pessoas. E eles faziam de tudo para manter aquelas pessoas na sinagoga, porque deles os religiosos comiam, bebiam e regavam e estavam vivendo uma vida de rico. Mas os miseráveis não. Estavam no deserto. E veio Jesus para oferecer a eles uma oportunidade de sair do deserto. Mas eles não conseguiam sair. Prestavam muito mais honra à glória dos homens do que de fato a glória de Deus. Em outro texto, em João capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, mas vocês não conseguiram viver. Porque vocês amam mais, vocês dão muito mais glória um ao outro. E mesmo eu estando aqui em nome de meu Pai, vocês não conseguem
glorificar o meu Pai. Pois como vocês vão glorificar ao Deus único, sendo que vocês aceitam glórias uns dos outros? Gente, para adorar a Deus em meio aos fariseus, só tendo o coração e a coragem daquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão. Ela não se importou que ela era mulher e não podia estar ali. Ela não se importou que ela era pecadora. Ela não se importou com o luxo da casa de Simão. Mas ela se jogou aos pés de Cristo. E ela não se importando com ninguém, ela lavou os pés de Cristo com suas lágrimas. E não se importando com o que iam falar dela, ela enxugou os pés de Cristo com seus cabelos. E não se importando com o que ia falar dela, ela quebra um vaso de nardo puro, que custava cerca de 300 denários. Basicamente, um ano de trabalho de uma pessoa naquela época. E ela perfuma Cristo por inteiro, com tudo que ela tinha. Para você adorar, para você prestar adoração a Deus em meio aos fariseus, para você prestar uma verdadeira adoração a Deus, estando no deserto, você não pode prestar, você não pode se importar com os fariseus que estão à sua volta. Pessoas vão falar de você. Pessoas vão te chamar de religioso. Pessoas vão te chamar de líder de seita. Pessoas vão te chamar de fanático. Pessoas vão dizer que você está na idade das pedras. Pessoas não vão entender a atitude de um verdadeiro adorador. Pessoas não vão entender alguém que está passando pelo deserto e continua fiel a Deus. Nem o diabo entendeu Cristo, estava no deserto. Você imagina se pessoas vão te entender. Então, cuidado com a tua adoração quando você estiver no deserto. Cuidado com a tua adoração. Lembra de Davi no Salmo 34, versículos do 1 até o 9. Davi tinha sido expulso do reino de Israel. Tinha abandonado a sua casa, a sua esposa. Tinha 300 homens de guerra de Saul atrás dele. Ele estava lá no outro reino. E Davi disse: a minha adoração ao Senhor estará para sempre em meus lábios. Aleluia. E Davi disse: eu não apartarei do Senhor. Eu clamo a Ele e Ele me responde. Mas aí o pessimista que orar: mas como que Deus responde Davi? Você foi expulso da sua terra, teve que deixar sua casa, sua família, tem 300 homens de guerra no pé dele. Ele está dizendo: eu oro o Senhor e Ele me responde. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque Davi aprendeu a adorar no deserto. Desde jovenzinho, Davi aprendeu a adorar no deserto. Davi aprendeu a fazer coisas não para o mundo ver, mas para Deus ver. Lembra quando o urso e o leão tentou pegar um único cordeirinho? Davi enfrentou esses dois animais selvagens, onde ninguém estava olhando. Ele podia simplesmente: olha, o leão vai pegar um cordeirinho só, eu posso salvar o rebanho. Eu que não vou lutar com uma fera dessa. Ele lutou contra um leão para salvar um cordeirinho onde ninguém estava vendo. De repente vem um urso, um bicho maior ainda do que o leão, para pegar outro cordeirinho. Ele luta com o urso e vence o urso para salvar um cordeirinho onde ninguém estava vendo. Você sabe por quê? Porque ele aprendeu a adorar no deserto. Ele aprendeu a prestar uma verdadeira adoração no deserto. E ele sabia que o deserto não era o seu destino final. Ele sabia que ali era uma escola. Glória a Deus. Ele sabia que ele estava sendo preparado para algo maior. É isso que eu quero que você entenda. Você está passando por um deserto. Eu não quero desmerecer o teu deserto, mas eu quero dizer para você: o teu deserto não é maior do que o deserto de muitas pessoas. Você tem uma casa, você tem famílias, você tem o que comer, você tem saúde. Talvez não seja tão boa a tua saúde, mas ainda tem. Você tem onde morar, você tem onde tomar banho. Tem pessoas nessa hora que estão mais de 24 horas sem comer. Tem pessoas nessa hora que tem mais de um mês que tomou banho. Tem pessoas nessa hora que não sabe onde ele vai dormir.
Tem pessoas nessa hora que não sabem o que vai comer amanhã, depois de ter passado 24 horas sem comer. Tem missionários que estão no mundo nessa hora há mais de 8 dias sem tomar banho. E ele não sabe se ele vai comer amanhã. Tem missionários que estão no mundo nessa hora que ele não sabe nem se ele vai amanhecer vivo amanhã, ou se amanhecer vivo, ele não sabe se ele passa de amanhã. Você tem coragem de dizer para mim que o teu deserto é grande? Talvez hoje você vai poder deitar e dormir. Outros não vão poder dormir. Talvez você vai deitar, dormir e dizer amanhã eu vou levantar às 9 horas que eu preciso descansar. Tem pessoas que talvez não vai nem poder dormir. E outros, se puder dormir, vai ter que levantar de madrugada. Você vem dizer para mim que o teu deserto é grande. Não estou desmerecendo o teu deserto, que talvez é o que você aguenta. Talvez ele é grande para você. Só que eu quero dizer para você, existem pessoas passando por deserto maior. E nem por isso elas desistiram de Deus. E nem por isso elas deixaram de amar a Deus, e nem por isso elas deixaram de adorar a Deus, e nem por isso elas estão dizendo, olha, estou na prova e nem sei quando vou sair dela. Eles estão confiantes como Davi. Vem o urso, ele mata, vem o leão, ele mata, vem o Golias, ele mata, vem as dificuldades, ele supera, aquele que ele confiava, manda embora, ele vai. Ele estava sendo preparado para algo maior. Talvez Deus está querendo te preparar para algo maior. Talvez você nunca passou por coisas muito difíceis. Mas Deus quer te preparar para algo maior. Eu só quero que você entenda uma coisa: não tenha o deserto como teu destino final. Eu não quero que você chegue aos seus 60 anos de crente dizendo, continuo na prova, meu irmão. Que prova é essa que não acaba nunca, pelo amor de Deus? Vou te mostrar uma grande lição do que é passar pela prova. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 4. A palavra nos diz que para vencer o deserto, a primeira condição para você vencer o deserto é você estar cheio do Espírito. Essa é a primeira condição para você vencer o deserto. Sabe por que muitas pessoas continuam caminhando no deserto até hoje e nem tem previsão de sair? Porque querem caminhar sozinhos. A palavra nos diz aqui em Mateus 4: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira condição para você vencer o deserto: estar cheio do Espírito. Como é que eu posso estar cheio do Espírito? Abandonando o pecado e me aproximando cada vez mais de Deus e tendo um relacionamento estreito com Deus através da palavra, através da santidade, através da oração. A Bíblia lá na tua casa, ela é um livro que te alimenta ou ela é um aspirador de pó? Quando você passa o dedo na tua Bíblia, sai cheio de pó. Tem gente que a Bíblia na sua casa não passa de um aspirador de pó. Mas tem gente que usa a Bíblia como alimento espiritual. Então, se você usa a palavra de Deus como alimento espiritual e você tem um compromisso com Deus e um compromisso em abandonar o mundo, você pode ser cheio do Espírito. Então pode vir o deserto que for, você vai vencer. E a palavra diz que no deserto, sobretudo quando você está debilitado fisicamente, emocionalmente, o diabo aproxima. Por isso que eu disse para você, quando você estiver no deserto, tome cuidado sobretudo com a tua adoração. Porque o primeiro a se aproximar de você no deserto, nos momentos de dificuldade, é o inimigo. É lógico que o diabo não vai chegar na tua casa com um garfo na mão, 2 chifres fedendo enxofre no rabo. Ei, eu sou o diabo, eu vim te atanasar. Não, ele vai mandar um secretário dele. E secretário do diabo hoje é o que não falta, né? Está lotado.
Cuidado com quem você recebe na tua casa. Não abra as portas da tua casa para qualquer um. E toma cuidado quando alguém está todos os dias na tua casa. Toma cuidado com isso. Para mim ser teu amigo, eu não preciso estar na tua casa todos os dias. Você reconhece o verdadeiro amigo quando você precisa e ele está lá. Aleluia. Você reconhece o verdadeiro amigo nas tuas necessidades, ele está lá, fulano, eu estou aqui para o que você precisar. Glória a Deus. Verdadeiro amigo não é aquele que está na tua casa todos os dias, não. Aquele na realidade é secretário do diabo. Todos os dias ele está lá para colher informação. Quando alguém chega contando da vida dos outros para você, toma cuidado que ele vai falar da tua para os outros. Toma cuidado com os enviados do diabo. A primeira condição para você vencer o deserto é ser cheio do Espírito. E lembra que quando você está no deserto, o inimigo sempre aproxima quando você está fraco, fisicamente, sobretudo espiritualmente. A palavra diz no versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E quando ele estava fraco fisicamente, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Sabe qual é a primeira atitude do diabo, através dos seus enviados, quando você está atravessando o deserto? Colocar a dúvida em você. Quantas vezes algum enviado do diabo chegou na tua casa? Aquela igreja que você está, será que é boa mesmo? Será que aquele pastor que está lá prega a palavra mesmo? Ah, aquilo pode ser seita. A minha igreja acabou. A minha igreja tem farra, tem fanfarra, tem festa, tem comemoração de tudo quanto é coisa. Aquela que você está, ixi, aquele cara passa 2 horas só falando da palavra de Deus. Será que aquilo é certo? É a primeira coisa que os enviados do diabo vai colocar na tua cabeça é a dúvida. E se você está passando pelo deserto sem o Espírito Santo, você corre o risco de cair. Mas você pensa que o diabo desiste na primeira? E de repente você está um pouco forte e você diz para o enviado do diabo: nem só de pão vive o homem. Aleluia. Você quer que eu transforme essas pedras em pães? Jesus diz no versículo 4: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora eu pergunto para você: se você está fraco espiritualmente, está atravessando o deserto, o enviado do diabo vai ganhar você fácil, fácil. Mas se você está forte espiritualmente, ainda que você esteja fraco fisicamente, mas se você está de mãos dadas com o Senhor, se o Espírito Santo está na tua vida, o enviado do diabo não vai conseguir. Só que ele também não vai desistir. E o versículo de número 5. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem na alguma pedra. Veja bem, presta bem atenção, ele não desistiu da primeira, e ele vai para uma segunda, e agora ele te coloca numa situação onde você tem que decidir com mais fé. De repente o inimigo vem e usa você de uma outra forma. Sabe, fulano? Sabe aquele dia que você me disse isso de fulano? Fulano está pé da vida com você. E aí você fica com medo daquela pessoa, com medo do outro, e aí coloca dúvida, mais dúvida, e coloca você, encurrala você numa situação que você é obrigado a ceder às chantagens daquela pessoa. E daí o sujeito usa a Bíblia com meias verdades para dizer para você: olha, se você for comigo para a minha igreja, se você for comigo num evento assim, né, chega lá, eu vou falar com o meu pastor para orar por você, porque o seu não presta, né? Quando ele vai falar, eu vou falar para o meu pastor orar por você, ele está dizendo: o seu não presta.
E daí ele diz, chega lá, ele vai orar por você e tudo vai ficar bem, né? Aquela pessoa lá que a situação ficou complicada, nós vamos colocar você numa situação melhor, e de repente, por medo, a pessoa acaba caindo. Mas olha o que o diabo diz para Jesus. Os seus anjos ordenará os seus anjos a teu respeito, para que eles te guardem, para que você não tropece em alguma pedra. Sabe o que o diabo está citando? Salmo 91, versículos 11 e 12. Se você for lá, o versículo completo está: que os anjos do Senhor sustentará aquele que Deus ordenará, para que ele não tropece em nenhuma pedra, mas que seja guardado em todos os seus caminhos. E o diabo tirou todos os seus caminhos. É assim que o inimigo começa a tramar contra você. Começa a te jogar numa situação que você não tem saída. Sabe por quê? Porque muitas vezes você falou demais para quem não deveria. Muitas vezes você abriu a boca demais para quem você não deveria. E ele começou a usar as tuas próprias informações contra você. Sabe qual é a resposta daquele que está cheio do Espírito Santo? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Se alguém te colocar numa situação difícil e você estiver cheio do Espírito Santo, você diz, se eu errei, eu assumo o meu erro. Aleluia. Eu assumo o meu erro. Se eu tiver que pedir perdão, eu peço. Se eu tiver que indenizar, eu indenizo. Se eu tiver que ser preso, serei. Mas não irei com você fazer o que você quer. Jesus, cheio do Espírito Santo, diz, olha, está escrito também que não deve tentar o Senhor teu Deus. Mas por que Jesus vencia o diabo todas as tentativas? Porque ele estava cheio do Espírito. Jesus estava fraco fisicamente, mas espiritualmente ele tinha ninguém menos do que o Espírito Santo com ele. Amém. Mas você acha que o diabo desistiu? No versículo 8 ele diz, levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Lembra do que eu disse para você, cuidado que quando você está no deserto, tome cuidado com a tua adoração. Lembra lá de Amós? O povo ofereceu holocaustos e sacrifício no deserto ao Senhor por 40 anos, mas não agradou o Senhor. Talvez você esteja passando por um deserto e talvez a tua adoração não tenha agradado a Deus. Porque a tua adoração está mista, está contaminada das adorações do mundo. Das adorações oferecidas ao mundo. Você quer um exemplo para você tomar cuidado? Hoje nós temos muitos louvores. Nós temos muitos, eu não estou falando de poucos. Nós temos muitos louvores hoje, no mundo evangélico, que não adora a Deus. Adora muito mais a Satanás e ao mundo do que verdadeiramente a Deus. Aleluia. E os crentes desavisados estão cantando esses louvores, enchendo a sua casa desses louvores. E disse, não, eu estou adorando a Deus. Não está agradando a Deus. Quando você está no deserto, você não lê Bíblia, você não ora, você não tem tempo para analisar a letra do louvor e você coloca dentro da sua casa louvores que não adoram a Deus. Eu poderia citar aqui uma meia dúzia deles se você quisesse, mas eu gostaria que você mesmo procurasse saber quais os louvores que não adoram a Deus. Então, verdadeiramente, Amós estava mostrando para Israel que eles estavam oferecendo sim holocaustos a Deus, sacrifício a Deus por 40 anos, mas não adoravam a Deus. Mesmo oferecendo sacrifício a Deus, não estavam adorando a Deus. Veja que aqui o diabo quer colar a mesma coisa com Jesus. Jesus disse a resposta de quem está cheio do Espírito Santo. E disse-lhe, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia.
Mas isso é para quem está cheio do Espírito Santo. Então toma cuidado quando você estiver passando pelo deserto, para que você não ofereça uma adoração achando que está adorando a Deus, mas na realidade não está adorando a Deus coisa nenhuma. O deserto, o inimigo ele fará de tudo para roubar a adoração que é devida a Deus. E tem muitas pessoas que estão passando pelo deserto, que acham que estão prestando adoração a Deus, mas que na realidade está adorando Satanás. É triste, mas é real. O deserto também, ele tem duas formas de você encarar o deserto. Uma com Cristo e outra sem Ele. Lembra do texto de João que nós lemos lá no início? Você estava achando que eu não ia falar dele, né? A palavra diz: por isso eu vos disse, João 8:24, por isso eu vos disse que vocês morrerão no vosso pecado, se não acreditar que eu sou. Quando eu falo mal dos outros, eu estou acreditando que Jesus é? Quando eu quando eu faço qualquer tipo de adoração sem nenhuma qualidade, eu estou acreditando que Jesus é? Quando eu deixo de ler a Bíblia, eu estou acreditando que Jesus é? Quando eu deixo de orar como convém, por acaso eu estou acreditando que Jesus é? É lógico que não. Então, logo eu estou atravessando o meu deserto sem Cristo. Mas presta atenção no que o próprio Jesus diz em João 15:5, que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E aquele que está nele dá muito fruto. E no finalzinho do versículo ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Dá para você entender que não dá para atravessar o deserto sem Cristo? Não dá para atravessar o deserto sem Deus? Não dá para atravessar o deserto sem o Espírito Santo? Por isso que muitas pessoas não têm tido mais o deserto como escola, mas como destino final. A palavra, se você ler Hebreus capítulo 3, versículos do 7 até o 19, lá nós vamos ver uma exposição de pessoas que sofreram por ter o seu coração endurecido à voz do Espírito Santo. As pessoas não conseguiram chegar ao descanso de Deus, porque tiveram o seu coração endurecido para o Espírito Santo. É impossível sair do deserto sem a boa mão do Senhor a nosso favor. É impossível. Lembra do Israel que saiu do Egito? Só entraram 2 na terra prometida. Josué e Caleb conseguiram entrar. Todos os homens de guerra que saíram do Egito para a terra prometida não entraram na terra prometida. Tiveram o deserto como seu destino final. Está aí algo que eu não gostaria para você. Que você não tenha o deserto da tua história como destino final. Mas que você possa entrar no descanso de Deus, na terra prometida, na Nova Jerusalém, na mansão celestial, no paraíso de Deus. Que você não tenha o teu deserto como destino final. Josué 5:6, ele disse: todos os homens de guerra não entraram na terra prometida. Todos eles não entraram na terra prometida porque foram desobedientes. Todos eles não entraram. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se achar toda a gente dos homens de guerra que saíram do deserto. Até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Não entraram. Tiveram o deserto como seu destino final, porque não ouviram a voz do Senhor. Preferiram não obedecer à voz do Senhor.
não obedeceram à voz do Senhor e por isso tiveram o deserto como seu destino final. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 17 e 18. A palavra também mostra ali que o sacerdote Eli morreu no deserto espiritual. Depois de passar muitos anos sendo juiz em Israel, juiz do povo de Israel, ele morreu no deserto espiritual, porque não deu ouvidos à voz de Deus. Se você volta para 1 Samuel capítulo 2, versículos 30 e 31, Deus vai dizer: Eli, eu tinha dito para você que você e a tua herança me serviria perpetuamente. Mas agora, longe de mim que isso aconteça, porque eu só honro os que me honram, e você não me honrou. Então, tem muitas pessoas que morreram, tiveram o deserto espiritual como seu destino final. Você sabe o que é isso? Pessoas passar 60 anos pregando a palavra de Deus e não surtir efeito nenhum, não deixar discípulo, ser cortado, né, da presença do Senhor, porque ele morreu, teve o deserto como o seu deserto espiritual como destino final. Você sabe o que é isso? Você já pensou para mim pregar 30, 10, 20, 30 anos e não deixar um discípulo? Você já pensou pregar 10, 20, 30 anos e chegar no fim da vida, olhar para trás e ver que eu não fiz absolutamente nada? Você já pensou, como diz Paulo em 1 Coríntios 9, 27, que nós devemos ter cuidado para não ter pregado aos outros e nós mesmos vir a ser condenados? 1 Samuel 2,30, a palavra diz: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias que eu cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum na tua casa. Eli perdeu totalmente, né, a confiança. Deus perdeu totalmente a confiança em Eli, e ele não pôde mais, nem sua descendência, tanto que os seus 2 filhos morreram numa batalha, e ele não pôde mais, não ficou descendência para continuar a linha sacerdotal a partir de Eli. Então, verdadeiramente, morreu, o deserto espiritual de Eli foi o seu destino final. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus filhos Ofni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele essa menção da arca, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço. Morreu porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Eli foi sacerdote 40 anos. E qual foi o destino de Eli? Morreu sem ter deixado frutos. Os seus filhos morreram junto com ele, e se você continuar lendo o texto, a mulher de Finéias estava grávida e deu à luz ali antes do tempo, e não ficou ninguém para poder contar a história. O deserto espiritual de Eli foi o seu destino final. Acabou. Deus disse: olha, eu vou cortar você, a tua descendência, porque vocês não me prestaram bom serviço.
Se vocês lerem toda a história de Eli, ele deixava os filhos fazer o que queria, tirava do sacrifício de Deus, a carne que era para o sacrifício de Deus, os filhos pegavam. Eli não mandava mais nos filhos, não deu uma boa criação, profanou o templo do Senhor, e por isso o deserto espiritual de Eli foi o seu destino final. Que não seja o teu, o deserto espiritual. O Salmo 95, versículos 10 e 11, a palavra vai dizer que muitas pessoas caíram ali no deserto por ter desobedecido ao Senhor. Salmo de número 95, versículos 10 e 11 diz: durante 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é povo de coração transviado e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Gente, tome cuidado para que o deserto que você esteja passando não te tire a oportunidade de entrar na vida eterna. Tome cuidado com isso. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você estiver no deserto e esse deserto estiver te levando ao pecado, tome cuidado para que você não seja cortado da presença do Senhor, como nós estamos vendo aqui no Salmo 95, versículos 10 e 11. Deus jurou na sua ira que aquelas pessoas não entrariam no seu descanso e não entraram. A palavra vai nos dizer em João 3,36: aquele que obedece o Filho, esse tem a vida eterna. Mas aquele que permanece rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Tome cuidado para que o deserto seja na tua vida apenas uma escola e não um destino final. A insistência de viver em desobediência e incredulidade nos afasta de Deus e nos faz ter o deserto como destino final e não como uma escola. Que o deserto seja na tua vida apenas uma escola. É o que eu espero sinceramente. E não que ele seja o teu destino final. Amém. O povo de Israel, boa parte, tiveram, a maior parte na realidade, tiveram o deserto como seu destino final. Embora Deus estivesse com eles, mas parece que eles não estavam com Deus. Lembra que hoje o teu deserto espiritual, financeiro, emocional, físico, ele não pode te tirar da presença de Deus. Lembra que embora você esteja no deserto, Deus continua contigo. Amém. Só resta saber se você está com Ele. Que o deserto não te tire a oportunidade do descanso de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe ricamente para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amada igreja, se coloca de pé e vamos falar com Deus, agradecendo ao Senhor por mais esta gloriosa oportunidade que Ele mesmo nos concedeu. Enquanto o pastor Pedro vai estar orando por você, eu vou passar te ungindo. E você tem nesta noite a oportunidade de falar com Deus. Aleluia. De uma forma especial. Você tem nessa noite a oportunidade de falar com Deus de uma forma mais forte. Eu não sei se você está passando por algum deserto, mas se tiver, lembre que Ele é menor do que Deus. Eu não sei se você tem sofrido grandes tentações no deserto, mas dê a tua mão para Cristo. Aleluia. Porque Ele vai te tirar dele com toda certeza. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Feche os vossos olhos. Pegue as suas mãos para os céus. Abra o seu coração e a sua boca para dar ao Senhor. Poderoso Deus, Senhor bendito, Senhor dos exércitos, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus todo-poderoso, Pai. Todo poder habita no Senhor, Pai. Toda glória é Tua, todo poder é Teu, Senhor. Pai amado, Deus todo-poderoso, Deus forte.
profeta Isaías declarou, papai, que tu és o Deus forte. Tu és o Deus Emanuel, tu és o Deus conosco. Te adoramos, Pai. Te bendizemos, te glorificamos. Muito obrigado, papai amado. Muito obrigado, papai querido. Oh, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Tu és a nossa rocha, tu és a nossa fonte, Pai. Oh, Pai. Nessa noite, ó Pai amado, eu uno a minha fé com a fé da tua igreja, Pai. Nós unimos, ó Pai amado, a nossa fé como, meu Deus, como se fosse uma só fé, Pai. Como se fosse uma só pessoa, papai amado. Meu Deus, embora não seja a sua pessoa, papai, mas como se fosse. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Pai. Inclina os teus ouvidos e ouve nossa oração. Ouve o nosso clamor, papai. Responde a nossa oração. Responde o clamor da tua igreja, papai. Responde o clamor, papai, do teu povo que busca, do teu povo que clama, Senhor. Meu Deus, a tua palavra nos diz, papai, amado, esse povo que chama pelo meu nome. Meu Deus, nós clamamos por ti, papai, clamamos ao teu santo nome, Senhor, porque nós cremos, Pai amado, nós cremos, ó Deus, no teu poder, papai, nós cremos na tua poderosa palavra, papai, nós cremos, ó Deus, no teu santo nome, no teu santo Espírito Santo, papai amado, que está aqui nessa noite, papai, que habita em cada um de nós, Senhor. Meu Deus, então, papai, manifesta o teu poder, então manifesta a tua glória, Pai, manifesta, papai, curando o teu povo, Senhor, curando, papai, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, papai, como foi pregado nesta noite, Pai, esse povo não está aqui para morrer no deserto, Senhor, não, Senhor, esse povo está aqui, papai, para atravessar, Senhor, e chegar ao destino final, papai, que é a glória eterna, papai, é a habitação eterna do teu povo. Então, Senhor, manifesta, papai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, Pai querido, graças te damos porque só o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, poderoso Deus, por mais esta noite na tua presença. Obrigado, Pai querido, por todas as pessoas que nós oramos por elas. Obrigado, Pai, pela tua presença viva em nosso meio. Poderoso Deus, nós te damos graças, porque nós entregamos nas tuas mãos os enfermos, os encarcerados, os oprimidos, aqueles que precisam, Papai, da tua graça. Por isso, Papai, te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que só o Senhor é o nosso Deus. E em nome de Cristo Jesus, repreendemos todo mal, toda enfermidade, toda ação do inimigo, em nome de Cristo Jesus, que seja jogado por terra toda ação do mal para a glória do teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graças. E em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoamos o teu povo para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glorificado e exaltado seja aquele que vive e reina para todo sempre. Que o nosso Deus continue vos abençoando, nos dando graças em tudo, para que vós possais perceber que só é possível atravessar o deserto se Ele estiver conosco. Nós queremos confirmar a tua oração e confirmar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Vem aqui que nós vamos impor as mãos sobre a tua cabeça em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Só quero relembrar, amada igreja, que amanhã o pastor Roberto convida todas as igrejas de Encruzilhada para a inauguração da sua igreja lá no fundo do cemitério, né, onde era a essência. A partir das 7 horas ele está convidando todas as igrejas de Encruzilhadas e todos os que têm o desejo de ir lá. Então, se você sentir no teu coração o desejo de ir lá, esteja à vontade. Só pedindo encarecidamente, guarde apenas o que preste. Então, essas pessoas que vêm de fora nem sempre têm compromisso com a palavra, mas você conhece a palavra e você deve guardar apenas o que é bom. Então, é um convite do pastor Roberto, nosso amigo, e caminha junto conosco nessa caminhada da evangelização. Ele nos teve a atenção de nos convidar. Então, fica aí a critério da igreja, se você sentir o desejo de ir. Né? Amanhã, a partir das 7 horas, local muito conhecido, eu não sei nem o nome da rua, mas sei que fica lá no fundo do cemitério, é a antiga essência. Então, a partir das 7 horas, ele convida a todos que queiram ir. Então, fica aí o aviso para os amados. Relembrando que, como eu faço todas as quartas-feiras, que quinta e sexta nós temos esses 2 dias de oração, para que a igreja possa orar junta. Então, toda quinta-feira tem o compromisso e toda sexta-feira tem o compromisso de orarmos juntos. Olha o quanto de maneiras que Deus tem para falar conosco. Mas nós temos só uma para falar com Ele. E essa única que temos, a maioria das pessoas desperdiça ainda. Né? A única maneira que nós temos de falar com Deus é através da nossa oração. E se você ora sem acreditar que Deus está te ouvindo, então não é uma conversa. Oração é uma conversa com Deus. Quando nós estamos falando com Deus, temos que ter a convicção de que Deus está nos ouvindo. E não só nos ouvindo, mas também, por sua infinita misericórdia, que Ele esteja disposto a nos responder. Então, oração é isso, gente. Venha para a casa de Deus com esse intuito. Eu vou falar com Deus porque eu sei que Deus está me ouvindo. Eu vou falar com Deus porque eu sei que Ele pode me responder. Senão a tua oração vai ficar vazia a vida inteira. Só você falando com Ele, mas Ele não pode te responder, porque você não acredita nem na tua oração. Então, venha para a casa de Deus com esse propósito. Eu vou falar com Deus porque eu sei que Ele vai me ouvir. Amém. Era assim que Jesus subia para o monte para falar com Deus. Eu vou lá porque eu sei que o Pai vai me ouvir. Lembra quando Ele chega para ressuscitar Lázaro? As pessoas dizem, olha, Ele está falando com Deus, tem uma voz falando com Ele. E Jesus disse, olha, eu falei contigo, Pai, não é porque eu duvido, é porque eles duvidam. Então, Deus respondeu Jesus ali, né, no túmulo, para que o povo pudesse saber que Deus estava com Jesus. Você tem alguma dúvida que Jesus está contigo? Se você tem dúvida que Jesus está contigo, olha a tua volta. Olha, hoje você acordou, hoje você pode respirar, você pode comer, você pode vir à casa do Senhor, você pode ouvir o que Deus tinha para te dizer, você pode louvar ao Senhor. Então você não pode ter dúvida de que Deus está com você. Agora a grande pergunta, você está com Ele? Se você está com Ele, você lê a palavra dEle, você obedece a palavra dEle, você vive a palavra dEle e você faz como Ele te manda. Essa é a única maneira de você provar que você está com Ele. Agora, Ele não precisa provar nada de que Ele está contigo, porque você é a prova viva de que Ele está contigo. Então, verdadeiramente, quando você vier para a casa do Senhor para orar, venha com esse propósito. Eu sei que Deus vai me ouvir. Glória a Deus. E não só me ouvir, mas também me responder. Isso é oração com fé, sem dúvidas. Então, assim sendo, até domingo às 4:30 da tarde, caso Jesus não volte até lá, né, gente? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós.
Amém. Saudai um ao outro com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus e ide na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Pela manhã? Pela manhã. Pega amanhã. Então não sai dele não, né? Que sai? É, meu filho. Pega o bandeirinho, faz o bandeirinho. Faz o bandeirinho.